Estilo bandidos, vagabundo tão agindo, a gente atirando e as cápsulas caindo. Como sempre é no assalto, não se esqueça, refém que não colabora, leva tiro na cabeça. Estilo bandidos, vagabundo tão agindo, a gente atirando e as cápsulas caindo. Como sempre é no assalto, não se esqueça, refém que não colabora, leva tiro na cabeça. A primeira pauta que eu separei aqui é em questão ao racismo, né? O racismo em geral e também o racismo que a gente vê às vezes acontecendo na questão da música. Como que a gente fala na questão da música? Na questão da apropriação de certas coisas, sabe? Acontecendo de muita gente que fala que, vamos dizer assim, que teve uma vida, mas que não teve meio que aquilo, sendo que o hip hop é algo que é para abranger mais o pessoal que não tem muita voz, o pessoal da favela, tudo. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco, respectivamente, sobre o racismo em geral que acontece no Brasil, né? O que você acha sobre esse racismo, e em questão também ao racismo dentro da música, quando você vê as maiorias tentando tomar poder sobre algo que é das minorias, que no caso é o hip hop, que é o que a gente tem, que pode abranger a voz de todos, tá ligado? Entendi. Então, mano, eu acredito que racismo é uma coisa que tem em todo lugar do mundo, certo? É lógico que tem bastante, mas eu acho que o problema do Brasil em si, eu não vejo como racismo a principal pauta discriminatória que tem no Brasil. Eu acho que o preconceito no Brasil é muito cultural, mas não necessariamente o racismo. Por exemplo, eu não acho que o policial que para o cidadão lá na rua e acaba batendo e se aproveitando de uma autoridade, né, de abuso de autoridade, eu não acho que ele odeia a pessoa por causa da cor dela. Eu acho que ele odeia ela porque, principalmente, ele é um mau caráter, né, lógico, mas segundo, porque aquela pessoa é pobre e não tem condições de se defender. Porque eu posso te garantir que se for branco, laranjado, azul, negro, mas se a pessoa tivesse ali engravatadinho e mostrasse que tem condição, o policial não iria fazer o que, no meu exemplo, eles fazem. Então eu não acredito muito em racismo. Tem em todo lugar do mundo. Mas no Brasil em si, cara, eu acho que simplesmente que casos pequenos. Eu não acredito que a gente vive num país racista. E o que você falou sobre a música, só para mim não perder a linha do raciocínio, né, das perguntas que você fez. Então, eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Cara, eu acho sinceramente muito ruim isso, entendeu? Tipo assim, pelo que eu entendi da sua pergunta, é a questão aí de muito playboy se aproveitando de uma cultura que é para ser um desabafo de quem vem de baixo. Só que aí, mano, eu acho que tem duas coisas tem dois tipos de pessoa que a gente pode culpar. Primeiro, o favelado que não mete a cara a tapa, entendeu? Porque a gente vê o playboy tendo atitude, mano. Coisa que a gente não vê a maioria do favelado tendo. Por exemplo, se no Brasil a maioria dos artistas não veio da favela ali de baixo, e a maioria é mais boy e tal, mas os caras estão trabalhando, né, cara? E segundo, culpa dos próprios pobres de periferia, porque são os maiores ouvintes e os maiores fãs dos artistas que não valorizam a cena de quem vem de baixo. Esse é meu pensamento, tá ligado? Porque você vê muito hoje. Você vê, por exemplo, assim, o Krauk. O Krauk é um cara que sofreu ali tem sua história, mas ele é um boy, né, cara? Claramente o cara é boy. E ele é visto como um herói na própria favela. Entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer é que os caras gostam do boy, do que tá em cima e que não vem exatamente de baixo. Mas eu não acho que é uma questão financeira, eu acho que é uma questão de personalidade mesmo, tá ligado? Então, assim, eu acho natural isso que acontece no Brasil, mas também acho uma pena os caras sempre valorizar o que é rico, por exemplo, clipe rico, mas não necessariamente uma mensagem. Você vê, cara, que nos comentários de música de rap, os caras sempre estão focando nos detalhes financeiros, tipo na roupa, na mulher, na qualidade do clipe, na qualidade do estúdio e não na mensagem. Então é difícil quem vem de baixo ter voz, sendo que para você ter toda essa, por exemplo,
qualidade, né? Toda essa qualidade você não vai conseguir, cara, chegando de baixo, tá ligado? De primeira. Sim. Daí os caras não te valorizam, você não cresce e fica no que tá hoje. Bom, o que acontece? O que eu acho que acontece no caso o underground, a gente tem certas pessoas que nos representam, mas por questão as pessoas hoje em dia estarem mais ligando para a estética, elas não conseguem pensar nas pessoas que estão lá embaixo. Tipo assim, se você for ver os clipes que são feitos na favela, você demonstra coisas, tipo, muito fúteis da favela, tá ligado? Tipo, Sim. as minas de biquíni, as minas dançando, algo, você não mostra a realidade mesmo da favela, tá ligado? O beco que acontece. Exatamente. Nisso, eu também quero entrar numa pauta com você, referente à sua posição política, que é o que a gente vê muito pessoal falando sobre a sua pessoa e às vezes discursando de uma forma que é meio que um discurso de ódio, tá ligado? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da política e a questão do que a gente tá vendo da mídia também, que tá tentando tapar os olhos de todo mundo, tá tentando pegar e fazer com que as pessoas se emburreçam cada vez mais, tá ligado? Sim, pois é, mano. Eu acho que hoje em dia o cenário político virou um show de horrores, entendeu? Um circo. A palavra que mais define é o circo de horrores. É patético, cara. Tipo, você vê a mídia. Hoje, o que é a mídia? A mídia é de um lado atacando o outro e do outro atacando o outro. É vice-versa. É o que mais acontece. Entendeu? Por exemplo, claramente a Globo é contra o governo Bolsonaro. Mas também tem mídias que defendem o presidente Bolsonaro e se calam perante outras coisas que estão acontecendo. Então é ridículo, entendeu? É difícil você ver hoje uma mídia imparcial. É por isso que o YouTube cresce tanto. Os canais de direita, principalmente, ou anarquistas, no YouTube eles são muito grandes, porque os caras dali são reais. Assim como eu, entendeu? O meu trabalho. Eu mando o meu papo ali, mas eu não sou comprado por ninguém. Agora você vê que os youtubers já muito lá em cima, já vão pra TV, também já são comprados. Então, assim, é patético, cara. Eu me considero de direita. Mas assim, para resumir a minha ideia, porque se a gente for conversar profundamente, cada pauta é uma opinião diferente, entendeu? Sim. E sobre o clipe da favela ali que você tinha falado, eu concordo plenamente, cara. E é isso que me dói, é ver esses moleques achando que favela é crime, entendeu? Não tem noção do fundamento. Racionais tinha, mas hoje foi instinto, porque é muito pouco, tá ligado? Eu fiz uma reação análise da música Rua, parte 8, que nem saiu no ar ainda, tá ligado? Vou postar depois da manhã o vídeo. E, cara, eu fiquei emocionado por ver um rap raiz, coisa que não tem mais hoje. É muito difícil de ver, entendeu? Falando sobre a realidade, o papo real da favela. Em questão à representatividade, a gente viu o que acabou acontecendo na cena, que foi algo que as pessoas não estão dando muita importância, mas para quem realmente é do hip hop, quem conhece o hip hop, tá percebendo que, tipo assim, é uma proporção muito grande, que a gente viu o Whindersson Nunes fazendo trap, fazendo rap, e ele chamando Rapadura, tá ligado? Com feat, o Rapadura, que é um cara que é muito inteligente, que ele faz o rap raiz de verdade, que ele chega e ele fala sobre, nas músicas do Whindersson, que ele fez nesse álbum dele, ele foi jogando muitas coisas do Nordeste, assim, que o pessoal foi começando a ver e procurar, tá ligado? Tipo, na música Cerrado, que ele fala realmente sobre o Cerrado e sobre essa cultura nordestina, que ele, em muitas músicas ele vira e fala assim, tipo assim, eu tô comprando um jato, mas eu não sei onde eu vou colocar um jato na minha cidade, porque minha cidade é muito pequena, não cabe um jato aqui. Então, a gente percebe as pessoas falando, tipo assim, ó, eu tô aqui dentro da favela, eu tô aqui dentro do Nordeste, mas se eu acabar crescendo, não tem como eu ficar aqui. Porque eu vou me tornar muito grande pro lugar onde eu me desenvolvi, tá ligado? E é isso que acontece. Às vezes, que nem você deu o exemplo do Krauk, o que acontece com o Krauk? Ele começou a se tornar grande pelas músicas que ele fazia, e em uma das músicas ele fala, enquanto vocês estão falando que eu sou boy, eu tô trabalhando pra me tornar isso, tá ligado? Sim. Ele tá trabalhando pra mostrar que ele é grande o suficiente pra aquilo que as pessoas estão rotulando ele. Você entendeu? Sim. Então, os rótulos as pessoas vão colocando uma nas outras, e isso é tão feio, chega a ser asqueroso, certas coisas que as pessoas vão fazendo.
Que nem a gente vê o Abacaxi virando pra você e falando que você não pode fazer um react da música deles. Tipo, ou isso é censura. Isso é censura. E a gente não quer censura. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Tipo assim. Só que a gente que não é nem de esquerda nem de direita, a gente tem uma visão mais ampla do que está acontecendo em todo o cenário. Do que está acontecendo em todo o cenário. Então eu vejo que as pessoas estão se matando, se mutilando. Só que os verdadeiros culpados sobre essa mutilação das pessoas, entre essa mutilação de classe social e essa mutilação racial, são os políticos, e ninguém cobra eles, tá ligado? Então a gente vê as coisas acontecendo, e a gente, o que o Djonga falou tudo em uma das músicas dele, que o povo continua tomando no centro, mas não se posiciona em referente às pessoas que fazem isso com eles, entendeu? Sim, exatamente. Eu tenho outra pauta aqui para discutir com você, e essa pauta eu acho que a gente vai até acabar concordando um pouco mais, porque é uma pauta sobre querendo ou não, uma minoria, mas uma minoria que a gente vê que está chegando e que não está sabendo fazer as coisas do jeito certo, que no caso é o feminismo. A gente vê o feminismo como as mulheres tentando, o discurso do feminismo, vamos começar por aí, as mulheres tentando serem iguais aos homens em certos aspectos. Por exemplo, questão ao salário, questão também ao que está acontecendo do abuso, tudo. Isso é uma pauta que a gente não deve discutir porque a gente não tem o que elas falaram, né? A gente não tem lugar de fala. Mas o feminismo extremo, a gente pode falar sobre isso, né? Então, eu separei aqui só uma frase, só para você entender o contexto que eu estou querendo chegar. Simone de Beauvoir, que é uma das maiores feministas que as mulheres têm, tudo, ela fala em um dos pontos dela, ela coloca aqui: entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo casamento, a única diferença é o preço e a duração do contrato. Então a gente vê algo muito extremo. A gente vê as mulheres sendo objetificadas por elas mesmas, e certas mulheres que falam a verdade na cara delas, como a deputada Ana Compagnolo, elas acabam sendo taxadas, entendeu? De coisas que elas não são, simplesmente por discordar de certos pontos. Você entendeu? Sim. Eu só queria que você falasse um pouco sobre tudo isso que está acontecendo em questão às mulheres, tá ligado? Em questão ao feminismo. Entendi. Cara, eu particularmente eu acho o feminismo uma doença, um problema horrível, entendeu? Um movimento patético. E por que eu acho isso? Podem dizer, muita gente quando eu falo isso, fala, não, mas você está confundindo os movimentos e você está se baseando nos movimentos mais extremos. Mas não, o feminismo, a história do feminismo sempre foi extremo, brother. Qual que é as pautas que o feminismo historicamente sempre defendeu? O fim da família tradicional, aborto, que a mulher deve ter benefício sobre o homem, entendeu? Ideologia de gênero, que hoje em dia tem bastante isso daí. Então, pra mim, isso daí, cara, é patético. Isso daí é uma afronta contra a família, tá ligado? Contra os valores que a gente aprendeu no Ocidente e que movem o mundo. Então por isso que o feminismo não dá certo. Daí no começo ela sempre chega com esse papinho: igualdade, a gente só quer igualdade, mas a gente sabe que igualdade é uma pequena pauta no meio de um monte de lutas absurdas que elas defendem. Entendeu? Então o feminismo em si é um movimento que não funciona, que é um movimento, na minha opinião, doente. Entendeu? Eu não sei se você está acompanhando tudo o que está acontecendo, mas a gente acaba ficando dentro de casa por causa da quarentena, tudo, a gente vê algumas coisas na TV. Então, eu tô vendo aquele reality A Fazenda e a gente tá vendo algo lá dentro que explica muito o que realmente é o feminismo. Primeiro, a gente vê uma mulher que é mais velha, começando a manipular as outras mulheres, e um homem e um moleque que é um pouco mais novo manipulando os homens. Só que a gente vê uma mulher descontrolada lá dentro. Então, o que aconteceu ontem, não sei se você acabou vendo. A menina tomou os votos lá, em questão da votação deles. Depois ela foi, assim como ela fez a primeira vez, que ela jogou água na cara dos meninos. Ontem ela pegou um creme e começou a jogar na cara de todo mundo. E um desses homens
não aguentou, porque ele não teve sangue de barata. Então ele entrou no quarto já quebrando a porta, tudo, pra falar pra ela, você me respeita, que eu tenho 2 filhos, falando em relação a isso. E aí uma das outras meninas vira pra ele e fala assim, mas então quer dizer que você vai bater numa mulher? Quer dizer que você trata as mulheres assim, dessa forma? E aí um dos meninos que percebeu toda a cena que estava acontecendo vira e fala, peraí, então nesse momento, nessa briga você tá querendo levantar bandeirinha? Tipo assim, você tá querendo esperar a briga levantando bandeira? Então a gente vê as coisas sendo manipuladas em todos os lados, tá ligado? Os homens também fizeram muitas coisas ruins. Os homens acabam tendo um instinto que a gente vê muita gente nojenta dentro dos homens. Você vê assim, você fala, meu, como que pode um cara desse, tá ligado? Esse não honra o que ele tem no meio das pernas. Mas a gente vê também homens que acabam sendo acusados por coisas que eles não fizeram. Eu também tenho uma pauta aqui para falar para você rapidinho, que é referente a toda a escravidão, os 400 anos de escravidão, que é algo que o pessoal fala muito, tudo, que o pessoal acaba falando com você, que você é um branco, que você não sabe o que você está falando, então eu queria que você discursasse um pouco sobre isso, em questão a todo o processo de embranquecimento, você entendeu? A gente viu, só te dando um pouco da minha posição, a gente viu na Guerra dos Canudos tudo, o pessoal, foram mais de 25 mil mortos na Guerra dos Canudos, tudo, que prometeram para certos homens negros que iriam dar a moradia para eles, a casa própria para eles. Favela, no caso, era uma árvore que tinha no lugar onde eles mataram essas pessoas. E aí depois que eles voltaram, eles perceberam que, bem, não era bem assim. Que onde eles estavam não tinha saneamento básico, onde eles estavam à margem da sociedade, eles estavam na periferia, estavam tendo a visão periférica de tudo que estava acontecendo no centro. As pessoas do centro eram pessoas brancas, né, que acabavam estuprando mulheres negras para poder fazer o que a gente chama de mulato, que é embranquecer a população. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, mano, a questão do feminismo que você falou ali, eu não assisto TV aberta faz 10 anos, entendeu? Eu não tenho TV na minha casa, eu não assisto, não faço questão nenhuma. Mas eu sei que tá fazendo, tá rolando a Fazenda aí, porque eu vejo no Twitter assim, o pessoal comentando, né? E isso que você falou aí de uma mulher aí da Fazenda mostra bem o que é o feminismo, entendeu? É esse barraco aí, cara, entendeu? Sempre foi essa bagunça aí que você falou. Então é exatamente essa definição que eu tenho. Até porque eu não gosto, cara, desse negócio de o homem e a mulher. O homem fez tal coisa e a mulher fez tal coisa. Eu acho que o ser humano, entendeu? O ser humano é imperfeito em si, tem filho da puta e tem gente boa. Não gosto desse negócio de ficar mudando. E passando até pro próximo tema que você tava falando, eu não gosto desse negócio de o preto e o branco, entendeu? Tipo, cara, eu acho que a cor em si não importa. Foram pessoas mau caráteres que se aproveitaram de pessoas boas. A cor, cara, não acho que tem que se levar em consideração. Porque aí, nesse momento que o racismo foi criado e ele é alimentado. Quando a gente começa a olhar para a cor da pele para dizer, ó, o branco fez isso com o preto fez isso com o branco. Não gosto desse tipo de coisa, entendeu? Mas a guerra ali que você falou, a história que você citou, mostra muito bem o que é o Estado, né? Ele promete as coisas, pega o seu dinheiro e depois te joga na periferia sem saneamento básico e sendo que as pessoas que estão lá são as pessoas que mais pagam imposto equivalente ao quanto ganham no final do mês, né? Então, sim, é exatamente isso que a gente vê. É muito difícil. Eu queria também que você falasse um pouquinho. No caso, eu vou colocar como uma pergunta só. A gente teve o seu react da música Olho de Tigre e tudo que você falou, que você viu muita coisa racista ali nas falas do Djonga. E o pessoal falando que ali, querendo ou não era o seu lugar de fala, tudo, porque era um preto discursando sobre algo que estava acontecendo, sobre o que ele via das coisas, entendeu? Uhum. Eu queria que você falasse e discursasse um pouco mais explicando o que você achou daquela música e por que você teve essas ideias sobre aquela música. Entendi. Então, mano, a questão é o seguinte.
o meu canal, a proposta daquele tipo de quadro que eu faço no meu canal é o React. O que é o React? É você reagir a algo que você nunca viu na vida. Você dá play ali e começa, falar o que você tá vendo. Entendeu? Não tem um estudo, um curso para fazer isso, nem nada. Entendeu? Então é normal que você use alguns impulsos, né? Que você tenha alguns impulsos sobre o que você está vendo. Só que tudo que eu vi naquela música, eu acho que 90% eu continuo concordando, entendeu? Eu continuo com a mesma opinião. Qual que é a minha opinião? Eu achei uma música ruim, eu acho que o Djonga não tem um flow grande coisa naquela música ali. E eu acho que ele teve, assim, eu acho que é meio pesado dizer que o cara é racista, o cara é homofóbico, porque já fazem isso comigo, eu acho patético. Mas que ele mostrou falas homofóbicas e falas racistas dentro daquela música, ele mostrou. Entendeu? A partir do momento que você, como eu falei anteriormente, que você fala sobre uma pessoa usando a cor dela como exemplo, seja para levantar, enaltecer, ou seja, para diminuir e para criticar, eu acho que isso é racismo. E ele fez exatamente isso naquela música. Ele falou, um boy branco. A gente sabe que boy, né, cara, principalmente no rap, aí nas batalhas, é ofensivo. Você está querendo dizer, você é criado pela mamãe, pelo papai, é vagabundo. Então é uma ofensa, assim, chamar de boy nesse quesito dele. Claro que boy quer dizer garoto, mas culturalmente é o playboy. Playboyzinho ali que é engravatadinho. A gente sabe que isso é ofensivo. Então ele falou, um playboy branco me pediu um high five. E eu confundi com o High Hitler. O que é o High Hitler? É o cumprimento ali que todos os nazistas tinham com o Hitler. Pra mim, cara, isso foi uma fala racista. Sinceramente, foi uma fala racista. Tanto que eu citei ali que se fosse o contrário, seria visto como racismo. Até porque seria racismo, né? Então, isso daí pra mim, sou racista. Ele falou ali, os caras pagam de macho com pau na boca. Isso é muito homofóbico, mano. Não tem como dizer que não é. Dizer que o cara não é homem, ele basicamente falou isso, que ele não é homem porque ele faz sexo oral em outro homem. Isso é homofobia, entendeu? Então, a minha opinião sobre aquela música continua a mesma. Lógico que teve algumas rimas ali que depois passei a entender, mas no mais é esse pensamento que eu tenho sobre essa música, entendeu? Entendo. A gente tem, eu também queria discursar com você referente a toda essa questão do Estado, que você tem uma posição política, que a gente percebe que você é mais liberal, tudo, né? Totalmente. E a gente vê as pessoas que não entendem o que é realmente o liberalismo, o que é o conservadorismo e o que é essa divisão que acontece, entendeu? O liberal é aquela pessoa que ela defende menos, o mínimo do Estado possível, né? Isso. No caso. Só que a gente percebe que o Estado ele está cada vez mais se apoderando das pessoas que vêm da periferia e tudo, né? Sim. E acabando manipulando essas pessoas pela mídia. Sim, por isso que o rap queria que você tá com essa cultura tão errada, na minha opinião. Eu queria que você falasse um pouco referente à questão de você ser um liberal no meio desse tanto de lobos que tem em volta de você, querendo dizer que a sua ideia, querendo dizer para as pessoas, né, que a sua ideia é uma ideia fascista, racista, assim como você falou, te rotulando. Sim. Queria que você falasse um pouco. Cara, é complicado, é uma guerra, sinceramente, tá ligado? Você ficar no meio desse povo que tem ideais mais socialistas, tá ligado? Muita gente ali se diz anarquista, mas de anarquista mesmo não tem nada, né? Porque anarquista que defende o Estado não tem sentido nenhum, né? Cara, é complicado ser liberal, ser de direita e fazer parte da cultura do hip hop. É muito complicado, entendeu? Porque o pessoal é ignorante, a grande massa é ignorante, entendeu? Como falou você, é manipulado pela mídia, é manipulado pelos rappers maiores ali, que só querem ganhar dinheiro defendendo o coletivo, tá ligado? É complicado, entendeu? É sempre uma luta, é sempre... Por exemplo, o meu canal sofre hate pra caramba. Minhas músicas tem um monte de dislike apenas por eu ter esse pensamento liberal. Todo mundo me ataca o tempo inteiro, sofro ameaças, injúrias, difamação,
mentiras, calúnias. Na rua, cara, tem muita gente que às vezes começa a provocar de longe. Só que assim, eu assumi essa responsabilidade mesmo, tá ligado? Eu sei quem que eu quero ser. E eu sei que eu ainda vou fazer muito barulho nessa cultura. Entendeu? Sim. Você vê, já mexi com o abacaxi, tá ligado? Já mexi com o próprio Djonga, com tanta gente que eu já balancei, já chacoalhei, já chamei a atenção. Então, cara, é complicado, não é fácil, as pessoas não têm conhecimento, entendeu? Elas, pô, não sabem, se vir parar para conversar comigo, iriam perceber a verdade, mas são manipuladas, infelizmente, pela mídia, por esses grandes rappers hipócritas do nosso país. Eu vejo no meu meio, no caso, o que acontece nas pessoas, até porque eu sou organizador de batalha, tudo. Então, o pessoal que acaba me seguindo, o pessoal que não são muitas pessoas que me curtem tudo, mas o pessoal é um pouco mais novo, né? Esse público de batalha geralmente é mais novo. Então o pessoal ainda não tem esse discernimento. Então eu conversei com o pessoal, disse o pessoal, acabou que o pessoal acabou nem vindo aqui para ver no Discord, mas acho que depois, se você postar o vídeo, alguma coisa, o pessoal vai acabar indo lá para ver. Só que a gente vê o público mais novo indo muito na onda do pessoal, indo muito na onda. Então, se você falar um A para esse público mais novo, acaba que esse A vai ser o que vai reger dali para frente as coisas que elas pensam, entendeu? Então eu acho que o boi, ele não tem que ir com a boiada. Assim como eu procurei, eu acabei pesquisando sobre as pautas que eu ia falar com você aqui hoje, para discursar tudo, né? Para mim chegar e conversar com você, mas não de uma forma agressiva, mas conversar com você meio que perguntando mais sobre o seu posicionamento. Até porque julgamento, você já tem muito julgamento nesse meio que você está envolvido, né? Então no hip hop, eu acho que as pessoas deviam parar mais e escutar mais, entendeu? Começar a perceber os discursos e começar a tentar absorver mais coisa sobre isso. Que nem eu vi lá, um dos meninos lá no grupo da batalha virou pra mim e falou, caramba, meu, esse cara assiste debate. Eu falei, meu, mas eu tô saindo com a minha mente um pouco mais, né, um pouco mais aberta, tá ligado? Sim. Eu acho que eu, como sendo mais velho, uma pessoa que organiza esse tipo de evento, tudo, eu preciso estar sabendo no que está acontecendo, para se um dia eu falar qualquer coisa, ninguém virar e falar assim, peraí, você falou tal coisa, então você tem que sustentar o que você falou. Eu saber o que eu tô falando e eu poder virar de mente aberta, de consciência limpa, falar, realmente, eu tô falando isso e foi isso que eu falei e eu ainda continuo achando isso. Ter conhecimento sobre o que você tá falando, né? Sim, ter coerência também, ter coerência em todas as partes do que está acontecendo. Outra coisa que aconteceu também na questão da Fazenda, que você falou que você não assiste tudo, foi uma das mulheres virando e falando assim, ó, eu tô aqui, mas eu tô teve meio que uma divisão de gênero lá dentro, né, os homens e as mulheres, e ela virou e falou assim, eu tô aqui, mas eu não vou votar em nenhuma mulher. E aí quando chegou na prova do fazendeiro, que a gente sabe que os homens têm mais força do que as mulheres, os homens têm mais físico do que as mulheres, ela vira e ela puxa uma mulher pra roça. Ela puxa uma mulher para fazer a prova com ela, porque, como ela foi e argumentou, as mulheres têm mais chance com outras mulheres. Você acha que isso acontece também em questão ao mercado de trabalho, em questão as coisas que as mulheres estão tentando se impor na sociedade, ou você acha que isso é só um caso à parte que aconteceu? O que você acha? Assim, como assim exatamente? Você está falando se tem o sexismo ali, o feminismo ou o machismo no trabalho, no mercado? Em questão, as mulheres às vezes, se as mulheres às vezes são incoerentes em certas coisas no mercado de trabalho e nesses outros pontos da sociedade, sabe? Não atacando mulheres, mas falando tipo assim, eu vou chegar e eu vou trabalhar com esse cara, mas eu vou trabalhar numa linha de produção? Peraí, eu não quero trabalhar numa linha de produção com outro homem que eu sei que eu não vou render a mesma coisa que ele. Você acha que as mulheres, atualmente, elas estão nesse discurso em todos os lugares? Ou você acha que esse caso que eu te falei da Fazenda foi um caso totalmente diferente? Cara, eu acho que existe esse tipo de caso, esse tipo de feminismo, né? Eu já diria que faz parte do feminismo. Mas eu acho, mano, que isso é minoria, porque eu acho que a maioria das mulheres, assim como os homens, não são assim. É por isso que o feminismo é impopular.
apesar de ele ser forçado, né? Mas é uma minoria barulhenta. Então eu acredito que assim, cara, por exemplo, eu já trabalhei com muita mulher, muito homem, já trabalhei muito emprego, e cara, ninguém suporta esses pensamentos feministas, esses pensamentos feministas, sabe? É uma minoria de gente maluca que tem esse pensamento, assim, sabe? Que tem um preconceito mais radiante, entendeu? De É mulher pra extremista, né? isso, de gênero. A maioria das mulheres, cara, nem ligam pra essas coisas, sinceramente. Entendeu? Você vê na internet, você pensa que, nossa, isso tá tomando conta do país, mas não é, é uma minoria barulhenta. É só isso. Sim, Entendeu? Eu não acho que a Fazenda representa a maioria das pessoas. Eu acho que ela tenta manipular, mas entendeu? São minorias que são assim divisórias, entendeu? Que agem com machismo ou feminismo. Não acho que seja sim. assim nos dias de hoje. Claro que tem algumas atitudes, tem bastantes atitudes assim, porque a gente vive num país preconceituoso, mas eu não acho que assim no mercado de trabalho tem muita divisão, entendeu? Porque a maioria das pessoas não são assim. Sim. Eu acabei essa semana mesmo que passou, conversando com a minha mãe aqui no sofá, tudo, e eu passei algum desses pontos que eu tô passando para você para ela. E muitas dessas coisas ela falou assim, pô, eu não abri o olho para certas coisas, sabe? Tipo assim, meio que a gente que trabalha, a gente que tem que ter uma responsabilidade, tudo a gente não tem tempo para essas coisas, a gente não tem tempo para esse Sim, conhecimento. E é isso que acontece, a mídia se aproveitando disso, emburrecendo as pessoas pela fraqueza que elas têm do cansaço, sim. entende? Então a gente vê muitas vezes a mídia falando a mesma coisa na sua cabeça, e você acaba falando, meu, já que eu já tô cansado, eu não vou aguentar ficar pesquisando sobre as Com coisas, então é certeza, isso cara. mesmo que ele tá falando. Isso é a Você política na entendeu? realidade, a popularidade da política no país. Ninguém se questiona, porque ninguém tem tempo, mano. O povo é cansado, o povo quer chegar no final da tarde, quer sentar e assistir TV. Então, o povo não tem esse tempo para saber o que é a política, tá ligado? É por isso que eu tento resumir, assim, na minha opinião, muitas pautas nos meus vídeos, para passar de forma mais mastigada, para quem não tem muito tempo para pesquisar e tudo, sabe? Então Uhum. é complicado. É, eu queria também perguntar para você, referente ao seu posicionamento ao presidente, que a gente sabe que o pessoal pergunta muito sobre isso e você acaba não tendo tempo a toda vez falar Sim, sobre a mesma coisa. A gente percebe muito que o presidente, no caso, ele não está conseguindo, não vamos dizer elaborar, mas não está conseguindo falar de uma forma que o povo entenda e dessa forma que o presidente fala, que ele fala de uma forma mais ríspida, a mídia acaba se aproveitando para fazer certos golpezinhos com ele ali para ele não se reeleger, até porque a gente está vendo que tem chance sim do presidente se reeleger, não é improvável isso, tem muita chance do presidente se reeleger, porque a grande massa mesmo, de verdade, que consegue ir lá e procurar alguma coisa, pesquisar qualquer coisa, acaba falando, peraí, mas a gente só vê gente má lá dentro gente que quer a velha política lá dentro. A única pessoa que trouxe algum tipo de esperança, então a gente vai reeleger ele. Você acha que isso foi realmente o que elegeu o presidente Bolsonaro? Ou você acha que foi em questão a todo o marketing que ele fez, em questão a também o apoio do João Dória, que hoje em dia não apoia mais? O que você acha sobre isso? Você acha que ele se elegeu por essa política ou que ele se elegeu mesmo porque o pessoal estava cansado da mídia? cara, eu acho que o presidente Bolsonaro se elegeu, cara, por uma mistura, entendeu? Para resumir bem, é assim, 50% direitistas que tem uma convicção ali, que o povo tá, assim, hoje em dia, tá se dedicando mais a ter conhecimento, pelo menos o básico. E eu acho que 50% é aquele voto anti-PT mesmo, entendeu? 60% até o voto com certeza anti-PT, que o povo quer mudança, Sim, entendeu? sim. Agora sim, eu acho que apesar da mídia chutar tanto e bater tanto no Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro vai se reeleger com facilidade. Eu acho que o Bolsonaro ainda está com a sua popularidade muito grande, só tende a ganhar essa popularidade dele. Porque, cara, eu não acho, eu sinceramente não acho que a Globo tem uma força hoje. Ela tenta,
mas o Bolsonaro está cada vez mais popular. E esse jeitão chucro dele ser, eu acho que é o jeitão brasileiro de ser. É por isso que ele se torna cada vez mais popular. Eu não acho que o jeito dele é impopular. Eu acho que é muito pelo contrário. É popular. Entendeu? Sim. É, o, o que mais acontece é isso, né? O presidente soltar algumas falas mais ríspidas e da forma que ele fala mais chucro, até porque ele é um militar e os militares tendem isso, né? Sempre tá falando palavrão, sempre falar com as outras pessoas mais dessa forma mais autoritarista, mas a gente percebe que, tipo assim, o pessoal levou isso como, não muito como, tipo assim, esse cara é autoritarista, esse cara é militar, então ele tá querendo acabar com toda a democracia que a gente tem aqui. Mas o pessoal levou mais aí, peraí, a gente tem um presidente que ele realmente tem uma fala dura, que ele realmente tem aquela forma mais rígida de ser, e que ele tá tentando cumprir essas coisas que ele falou. Então a gente tem uma pessoa mais concreta, com alicerce ali, do que uma pessoa que não... esse pessoal do PT que, tipo assim, mas a gente tem que ser uma Venezuela, a gente tem que ser uma Cuba, a gente tem que ser tal coisa, a gente tem que ser esquerdista. Então, o PT ele acabou rebolando muito. A gente vê o PT rebolando para todos os lados e falando que a gente tinha que ser como outros países. Então, o Bolsonaro ele veio, né, com essa ideia do patriotismo. Sim, é o populismo. Ele veio com essa ideia do patriotismo. Mas a gente sabe que o PT, em muito do seu tempo, acabou representando as minorias, acabou representando o pessoal que era mais periférico. Como eu digo representando, a gente vê o Luiz Inácio, né, que eu não sei se ele ainda está preso, eu acabei nem acompanhando isso, mas a gente vê que se ele não tivesse preso, ou que se ele pudesse eleger, ele provavelmente conseguiria bater de frente com o Bolsonaro. O pessoal não foi no Haddad porque eles não viam no Haddad essa força que o Lula teve. Porque o Lula fez exatamente o que o Bolsonaro acabou fazendo. Ele aprovou uma reforma na Previdência e acabou mudando dos planos para o plano real. Então a gente vê economicamente, o presidente Lula ele só foi e fez o feijão com arroz. Ele foi, bateu naquela tecla, falou vamos fazer, foi lá e fez, e pronto, acabou. Sim. Enquanto o presidente Bolsonaro tenta aprovar uma reforma que foi totalmente desestruturada pelo pessoal, os deputados e o pessoal, os vereadores, foi totalmente desestruturada a reforma, porque eles não queriam que aprovasse esse fim desses privilégios. Em questão a privilégio, eu queria que você é paulista, né? Você vai voltar em São Paulo, certo? Não, você é paranaense? Sou paranaense? Achei que você era paulista. Isso. Beleza. Mas a gente vê em São Paulo, em questão aos privilégios, tudo. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente vê. Logo, só para deixar claro. Não, beleza. A gente vê em São Paulo e no Rio de Janeiro. Primeiro, no Rio de Janeiro a gente vê o Gabriel Monteiro, que deu sua cara a tapa, tudo que aconteceu com ele, que conseguiu. Ele fez algo que o pessoal estava querendo fazer faz tempo, que foi pegar esse tipo de rapper, esse tipo de trapper que fica falando que é tal coisa, tal coisa, tal coisa, e falar, cara, já que você é tal coisa, já que você tá falando que você vai me quebrar na porrada, tá marcado, é só você vir. Sim. E acabou acontecendo todo aquele furdúncio com o Borges, mas a gente viu o Gabriel Monteiro saindo da polícia e começando a tentar essa carreira política dele, e a gente vê em São Paulo, o que a grande mídia não mostra, a gente vê em São Paulo um grande candidato a prefeito, mas que o pessoal não está querendo mostrar muito dele. O pessoal da mídia, até porque ele iria acabar com esses privilégios, que é o Arthur do Mamãe Falei, que é aquele cara que ia nas manifestações, tudo, que iriam nas manifestações para poder questionar o pessoal do que eles estavam fazendo ali, nada mais do que o direito dele democrático de saber o que estava acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tentativa de eleição do Arthur e dessa tentativa de eleição do Gabriel. Você acha que os dois atualmente conseguem ser os maiores candidatos que a gente tem? Nesses dois estados que são gigantes no Brasil, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro, que se for ver, são os dois centros econômicos mesmo do país. Ou você acha que não, a grande mídia vai conseguir pegar e veicular eles e eles não vão se eleger? Pois olha, cara, eu tô acompanhando toda a candidatura do Arthur, entendeu? Ele na Cracolândia, ele começando ali a fazer
né, para tentar ali fazer as suas propagandas, né? Tentando fazer, tá me faltando até uma palavra, como é que é quando o político tenta fazer a propaganda dele para se eleger? Me Tentando, esqueci. eu acho que é vender, sei lá, né? Tentando vender seu peixe, vamos falar Pois assim. é, cara, exatamente. Tem uma palavra que define isso e eu não tô conseguindo achar aqui, entendeu? Mas assim, eu acho que o Arthur tem grande chance, sim, acredito muito nisso. Mas ao mesmo tempo tem Boulos, tem o Celso Russomano, né? Tem também. O Celso, eu acho que o Celso é um grande candidato também. O Sim. Boulos nem tanto. O Boulos eu acho que ele vai ficar para a presidência novamente, tudo. Até porque o pessoal, eu não sei porque o pessoal tem esse negócio com o Boulos de querer empurrar ele em todo o negócio. E o Sim. Boulos é um cara que ninguém consegue engolir, sabe? Eu acho que o povo brasileiro já percebeu que o Boulos não, ele é muito incoerente nas falas dele e nas coisas que ele faz. É, o Arthur, ele teve um, um grande jogo que ele fez e que o pessoal não mostrou. O Arthur, ele pediu que o pessoal, essas verbas de gabinete, né? Ele falou que ele não queria Sim. nenhum tipo de verba de gabinete e abriu a vaquinha para o pessoal E isso, ajudar ele a se sim, eleger. e ele contrariou todos os privilégios desde que era deputado estadual, que foi expulso do partido dele, né? Sim, Então, cara, ele é o sim. cara. Mas, cara, Desde eu. aquele, Pode falar. desde aquele tempo que ele virou pro pessoal e falou que era todo um vagabundo, que ele se excedeu lá, mas você percebe uma verdade no cara, você percebe a Sim. mesma coisa que acontece com o Bolsonaro, você percebe que acontece com o Arthur, que ele acaba se excedendo em algumas falas, em algumas coisas que Sim. ele faz, e acaba sendo pré-julgado por isso em tudo que ele faz, tá ligado? Sim, exatamente, cara. Nossa, eu adorei o que ele fez, cara. Achei foda ele ter que pedir desculpa depois, assim, entendeu? Que deu muita confusão lá. Cara, complicado. Quando ele falou das pessoas que estavam lá em cima, ele não pediu desculpa, mas uma hora quando ele falou de outro deputado, ele teve que pedir desculpa. Não sei se você chegou a acompanhar. Foi uns momentos bem trágicos, até por isso que ele foi expulso do partido e teve ali com quase perdeu o mandato, deu um monte de confusão, porque ele é um cara verdadeiro, entendeu? É um deputado verdadeiro. E só que assim, eu não concordo tanto contigo nessa parte, mas eu queria concordar, mas, cara, eu tenho medo do Boulos, mano. Porque ele tá popular, tá sendo aí empurrado por vários artistas famosos e eu simplesmente tenho medo, cara. Tomara que não, porque esse cara, velho, esse cara vai Não. estourar São Paulo, vai estragar São Paulo. Mas eu tenho meus medos, porque hoje nas pesquisas ele tá em segundo lugar. Em primeiro lugar tá o Bruno Covas, acho que é assim o nome dele, que é o atual Para prefeito. se reeleger o Bruno Covas, a gente viu, na verdade, que ele aumentou muito a popularidade dele após a Covid, até porque ele também estava com câncer, tudo, a questão, a doença dele, né? Sim, E até porque eu acho que ele é médico, então ele entende muito das coisas e ele foi fazendo as jogadas para conseguir controlar mais o lockdown aqui em São Paulo. Então, tipo, não precisou aqui você, pelo menos no meu mercado e no que eu trabalho, a gente não percebeu tanta, tipo assim, essa mudança trágica que os outros lugares teve que ter, tá ligado? Tipo, de fechar tudo. Até sim. porque ele soube controlar muito bem o que tinha que acontecer em cada momento que ia acontecer. Ele é o típico político, Espero né? que o Boulos não seja eleito. Não, espero que o Boulos não seja eleito, até porque a gente iria voltar para a velha política, iria voltar para aquilo que a gente já tentou sair por questão ao presidente tudo, e ele ia ser totalmente oposição ao Bolsonaro, então qualquer coisa que o Bolsonaro tentasse passar, ele ia tentar barrar, entendeu? Sim. Até porque, outra coisa que eu queria falar com você, a gente percebe que na nossa forma democrática, nos cargos que a gente percebe sendo democraticamente votados, o presidente, em questão a essas coisas, ele praticamente não manda em nada. Tudo que ele manda tem que ser passado pelos deputados. Você acha que essa estrutura que a gente acaba acontecendo no nosso cenário político, de deputado, vereador e depois o presidente, você acha que isso não acaba tirando um pouco da autoridade do presidente? É, então, mano, só terminando de responder o que você tinha falado antes. Então, vamos ver essa questão do Boulos, né? Também tem o Bruno Covas.
tem o Celso Russomano, tem mais o comunista lá, que eu me esqueci o nome, que tava batendo de frente com o Dória, lá atrás, que eu me esqueci o nome. Também não lembro muito bem. Mas ele tava lutando contra o Dória para ser governador de São Paulo. E então tá uma briga dura ali, eu ainda tô estudando ali, sabe? Se eu chegar a votar em São Paulo, acho que eu não vou, mas posso ajudar, assim, na campanha. A campanha! Isso que eu tava tentando falar aquela hora, entendeu? Sobre o Arthur. Campanha. Eu ainda tô vendo as propostas, porque o Russomano eu acho interessante algumas propostas dele, mas hoje eu vi um monte de vídeo, entendeu? Eu vi o Paulo Cogos descendo o cacete no Arthur num vídeo, e eu respeito o Paulo Cogos, porque eu acho ele um anarcocapitalista coerente. Então, assim, eu tô estudando essa questão de São Paulo para ver quem que eu vou apoiar, entendeu? Pra dar uma olhada, eu acho Bom, isso importante. o Arthur, em questão as pautas que ele colocou a pauta maior, tanto a Cracolândia também em questão à indústria das multas. Então, o Arthur ele vai ganhar muito sobre isso. Eu não sei se você acabou vendo também, o Arthur ele foi para aquela casa maromba do pessoal lá que malha tudo. Então ele vai conseguir ganhar um público mais visível, até porque é um público que sempre está na internet, sempre está vendo essas coisas, entendeu? Sempre pesquisando. Tomara. Então, eu queria, o que eu te falei, eu queria que você discursasse um pouco em referente à estrutura, que a gente vive atualmente na democracia, que o presidente ele não manda quase nada e quem manda é mais os deputados e os vereadores, que isso tira toda a autoridade do presidente. Você acha que é isso que acontece atualmente no Brasil? Eu acho que isso acontece bastante, cara, realmente. É por isso que é difícil um presidente hoje em dia conseguir governar o país, porque tem muita burocracia, porque o Estado é inchado, cara. O Estado é muito inchado, usam muito, mas muito dinheiro público da gente. E é complicado, cara. O governo Bolsonaro só não está sendo espetacular por causa, e é como você falou ali anteriormente, sobre ter que passar pela mão dos deputados todos os projetos, ter que ser aprovado por várias vozes ali de centrão. Então é complicado. Eu acho esse tipo de Estado horrível. Claro que eu não quero um ditador, não quero que o Bolsonaro seja um ditador, que tudo que ele fala tem que acontecer. Entendeu? Mas a democracia realmente é um sistema falho. É um sistema que não funciona. Tá ligado? É por isso que eu sou um liberal, porque eu acho que a gente tem que reformar totalmente esse sistema, cara. A gente tem que fazer uma limpa. Porque tem muita gente ali, assessor de lá, assessor de cá, deputado que é carregado pelo partido. Tem muita Eu acho que é um sistema que funcionaria muito em questão a essas coisas, para poder reformular, ou pelo menos a gente não ter sempre esses mesmos problemas que a gente tem em questão à nossa estrutura política, seria, cara, ficou 4 anos, ficou 8 anos, não dá para você se reeleger, tem que colocar outra pessoa lá. Até porque a gente sempre ia estar inovando nas pessoas que entram dentro do parlamento, entendeu? Tem certas pessoas que a gente vê que tenta passar algum tipo de projeto, mas tem certas pessoas que a gente vê que tá lá só para poder fazer média e poder se aproveitar dos privilégios, entendeu? Sim, é isso que a gente acha muito, cara, que é um problema muito grande. É complicado falar sobre a estrutura do Estado, porque se eu dar minha opinião assim de checkmate, é real, para mim é fim do Estado a solução, entendeu? Acaba com o Estado que o país melhora, que o mundo melhora. Mas eu sei que não tem como ser drástico assim, pelo menos hoje em dia, a gente não tem nem condições de lutar contra o Estado. É complicado, o país, a população é muito desunida, cai muito em papos populistas. Mas sobre o que você falou ali, cara, eu acho que depende, porque aí a gente ia ter um bando de vagabundo ficando por 4 anos no mandato, roubando, porque sabe que vai sair. Roubando o máximo que puderem, né? Esse que é o problema. O problema também é que o Estado fiscaliza o Estado, certo? O problema é realmente isso. O Estado fiscaliza o Estado. Então, tipo... Sim, não funciona, exatamente isso. Eu acho que, cara, a gente para melhorar o país, sinceramente, a gente tem que começar a fazer grandes reformas dentro do Estado. É o primeiro passo. É por isso que muita gente que se diz, não estou dizendo que esse é o caso, mas muita gente diz, eu não sou nem esquerda e nem direita, e eu simplesmente não gosto do Estado. Pô, também não gosto. Mas e aí? O que a gente faz? Vai ficar assistindo show de horrores? A gente tem que escolher um lado. Você entendeu? Entendeu? A gente tem que escolher um lado.
A gente vê também uma incoerência muito grande nesse pessoal da esquerda, né? Que o pessoal, às vezes ele vira e fala assim, ah, mas eu sou a favor a liberação de certas drogas, né? Você sabe o que eu tô falando. Mas, tipo assim, você é a favor da liberação de certas coisas que o Estado impôs que você não pode usar, sendo que o pessoal que é liberal é a favor da liberação de tudo, tá ligado? Claro, Tipo, você eu que é sou a liberal, favor você da fala assim, liberdade de não, tudo. você vai, você tem o seu livre-arbítrio, você quer usar, você tem que usar e saber o que vai acontecer com você depois. Então, é você com você mesmo. Com O certeza. pessoal tem essa incoerência também política e o pessoal não consegue perceber muito bem. Eu acho que, por enquanto, o que eu tinha para conversar mesmo é isso. Se você quiser perguntar alguma coisa, se achar que você deve perguntar alguma coisa, pode perguntar sem problema também. Vou tentar discursar o que eu sei, tá ligado? Eu não sei de muita coisa, tenho pouca informação aqui, mas o que eu puder te responder, eu vou te responder. Não, cara, eu gostei do papo, entendeu? Achei interessante, achei necessário. É, acho legal esse vídeo aqui que a galera vai ver no canal. Acho muito importante para o pessoal refletir mais sobre essas ideias que a gente está falando aqui. E, cara, eu também sou organizador de batalha, sei como é, tá ligado? Lidar com a maioria ali é complicado também. Mas, mano, é É isso, sabe? difícil. É isso aí. Eu não tenho nenhuma pergunta pra fazer, mas eu gostei da conversa. Achei Eu produtivo. espero que o que eu mais espero, tá ligado? É que o pessoal pare de usar certas máscaras e parem de usar o hip hop também como uma forma, como uma ferramenta de tipo assim, ah, mas eu sou favelado, eu sou pobre. E que as pessoas comecem a pensar mais no hip hop como uma forma mesmo de desabafo sobre questões que as pessoas passaram, tá ligado? O pessoal acaba falando também sobre o racismo, tudo, em questão ao preconceito, e o que eu posso falar, tipo, muita gente vira e fala assim, ah, você não pode falar que você é preto, ou você não pode falar que você é branco. Tipo assim, eu não falo isso, eu acho que a gente só deve falar sobre o racismo, ou sobre certos preconceitos, quando a gente acabar vivendo ele, tá ligado? Quando eu perceber que eu tô sofrendo um tipo de preconceito, tanto pela questão de pele, quanto em questão à sexualidade, tudo. Eu queria também perguntar para você em questão a isso, em questão ao preconceito com o homossexual. Eu queria que você falasse um pouco, discursasse sobre isso, que a gente não sabe sua posição. Eu acho que isso foi uma das coisas que você menos falou. Você acha que a homofobia do Brasil só vem aumentando e que o pessoal acaba colocando essa ideologia de gênero como a maior culpada das maiores mortes no Brasil? Ou você acha que, tipo assim, é só mais um ponto para a estatística mesmo, que a gente não devia separar as pessoas por gênero e as mortes por gênero também? Eu acho que a gente não deveria ficar separando morte por gênero, não. Até porque, se você vê o índice de morte de homossexuais, é menos que 1% da morte de héteros. Então, eu não acho necessário falar uma pessoa morreu e a pessoa tinha essa sexualidade. A outra morreu e não tinha essa sexualidade. Acho desnecessário, entendeu? Até não gosto de separações, não gosto de preconceitos. Agora, eu não acredito na homofobia no Brasil, assim, ter o tamanho que as pessoas colocam, entendeu? Eu acredito sim que tem homofobia, como tem racismo, como tem feminismo, como tem machismo, como tem ideias fascistas em todo lugar, mas eu acho que não tem esse tamanho que a esquerda coloca, tá ligado? Eu acho que, como eu falei, é menos de 1% das mortes brasileiras no último ano que representam os homossexuais. Eu acho que muito das mortes dos homossexuais são por doenças e os assassinatos são feitos por eles mesmos, entendeu? Tem estudos e estatísticas sobre isso. E, cara, assim, eu acho que preconceito sobre o homossexual ainda tem alguns casos isolados, mas eu acho que a gente tem que ver o que é o preconceito e o que é o conceito firmado. Porque, ó, por exemplo, se me perguntarem o que você acha da homossexualidade, da prática, eu vou dizer assim, cara, com sinceridade, eu vou dizer, cara, eu acho meio estranho, acho meio zoado, acho meio antinatural em alguns casos. E daí, eu sou homofóbico por causa disso?
Eu acho que não. Não, você Entendeu? Porque é é uma questão exatamente de isso. questionar algo. Então não estou sendo preconceituoso, eu estou tentando ter um conceito firmado sobre aquilo. Então, Eu acho que a só que gente vai ser assim, cancelado por causa disso. pode acontecer, O com pessoal, certeza. eu acho que esse negócio também do cancelamento virou algo muito banal, tá ligado? De você virar e falar assim, ah, você tá cancelado porque você falou isso. Nossa, Acho que as falas devem ser coisas que, tipo assim, ah, ele falou tal coisa, mas ele pode acabar mudando a ideia dele se eu chegar lá e conversar com ele, mas as pessoas não pensam dessa forma. pois Eu é. queria que você E falasse um pouco, cara, só discursasse, terminando um em pouquinho antes de questão eu às cotas perder raciais. Pode a minha falar. linha de raciocínio que eu estava falando, então isso é muito relativo. Só que assim, eu divido os homossexuais em dois tipos de pessoas, que é o ativista e a pessoa normal. Uma pessoa que por acaso dorme com alguém do mesmo sexo, entendeu? E esse é o tipo de vida que ele quer ter, problema nenhum, não acho antinatural exatamente, entendeu? Agora, as pessoas que defendem ideologia de gênero, que querem fazer parte de classe LGBT, entendeu? Que, por exemplo, um homem macho, de células de macho, rejeitar uma fêmea, eu acho isso sim antinatural. Porque isso vai contra a própria ciência, contra a biologia, contra todo o sentido, sendo que nós, seres humanos, fomos feitos para reproduzir. Então, quando um macho Entendo. não sente atração por fêmeas, sim, eu acho isso bizarro, acho estranho, e eu não acho que eu tenho que ser visto como um homofóbico por causa disso. Eu acho que o Pablo Vittar é um homem de peruca, e as pessoas que chamam ele de mulher são loucos da cabeça, e eu ser chamado de homofóbico por causa disso também acho injusto. Então, preconceito é muito relativo nessa questão de homossexualidade. É que as pessoas elas esquecem, elas começam a pensar mais em proteger a pauta e militar na pauta do que pensar mesmo na questão científica da Sim, coisa, tá ligado? é Em muito questão às extremista. cotas, eu queria que você falasse um pouco em questão às cotas, porque a gente acabou nem tocando nesse assunto. Você acha, como muitas pessoas acham, você acha que as cotas é algo que é racista também? Com Que é algo que certeza. acaba dividindo muito? Eu acho que, tipo assim, eu vou passar minha visão pra você, só pra você ver se você pega a mesma visão que eu. As cotas não deveriam ser raciais, mas sim em quem é da periferia ou não. Até porque o pessoal da periferia, eles têm um ensino básico que, em questão a ensinar, não vai ensinar a mesma coisa que a pessoa que não tem que pagar um aluguel, não tem que trabalhar, vai aprender no cursinho, tá ligado? Então você vai pro Enem totalmente despreparado. Tanto que você vê as pontuações lá. É, em questão ao pessoal da periferia, é muito difícil isso, porque a gente tem só as escolas públicas e estaduais para a gente poder estudar. A gente tem só, se a gente quiser tentar alguma coisa, a gente tenta um ETEC, a gente tenta algo público, mas que muitas vezes as pessoas às vezes não podem conseguir passar, então você continua tendo só aquele alicerce daquele ensino que é mais o básico do básico do básico, tá ligado? Então, eu queria que você falasse um pouco em questão essa divisória que tem do ensino particular para o ensino público. O ensino público a gente vê que é muito sucateado, o ensino particular a gente vê que eles tentam mesmo preparar as pessoas para certas situações. E se Sim. o ensino público tenta chegar perto de algo, ou tenta preparar também as pessoas para situações, a gente vê as pessoas da periferia já se resguardando, tipo, então, assim, mas por que você quer ensinar isso pro meu filho? Mas por que você quer ensinar tal coisa pro meu filho? Tá ligado? Tipo, e eu queria que você falasse também um pouco mais sobre a questão da educação sexual nas escolas, que é algo que não acontece. A gente vê que nas escolas a gente aprende só a coisa biológica, mas não aprende mesmo. Questão é tipo assim, mas peraí, você tem atração? O que está acontecendo com o seu corpo? O que está Sim. acontecendo na puberdade? O que você sente quando você está fazendo tal coisa? O que você sente quando você está fazendo outra coisa? A gente não vê É, as escolas falando sobre isso, entendeu? eu acho assim, cara, eu como um bom liberal, né, cara, e olha que liberal relativo também, eu me defino como liberal perante a situação que estamos hoje, mas eu acho que de certa forma eu poderia até ser visto como um libertário em alguns quesitos, tá ligado? Eu sou a favor da escola ser privada, ser totalmente particular, entendeu? Porque o Estado não resolve. Eu acho que o sistema cuidar do setor da educação do país é uma contradição enorme, é patético, Errôneo. entendeu? É horrível.
Tem que ser privado isso, cara. Tem que ser colocado na agência privada, com certeza, para as empresas privadas cuidarem. Porque daí, cara, é simples. Você vai para uma escola, sabe que a escola vai ensinar, aceitou? Legal? Gostou da troca voluntária? A escola te ensina, você paga para ela. Beleza? Não quer? Procura outro. Entendeu? É o livre mercado, assim como deveria ser as trocas voluntárias. Sim, pegou. É essa visão, essa é a visão. Assim É que muito deveria difícil ser. você aprender com o Estado, sendo que o Estado vai te colocar uma cela só para você aprender aquilo que ele Pois quer, é, que ele quer que você aprenda, tá exatamente. ligado? E olha que a escola particular hoje em dia não tem muita voz, porque tem que pagar imposto, porque tem que competir com um sistema que é obrigatoriamente sendo pago. Entendeu? Por exemplo, o aluno que vai para a escola particular, ele já paga para a escola pública sem usar ela. Então, assim, o Estado, mano, é horrendo. É um negócio totalmente mano, é totalmente violento, sinceramente, entendeu? Autoritário, Ele bandido. tenta te sugar de tudo quanto é lado que ele puder, tá ligado? Exatamente. A gente vê nesses países de grande porte, como os Estados Unidos, que o pessoal tem que. A educação nem tanto, mas em questão a hospital também, em questão a saúde é toda privada e o pessoal lá acaba pagando caro na saúde. Mas o pessoal, tipo assim, a mão de obra do pessoal é cara. Tudo que o pessoal faz para você, todo o trabalho que é feito lá, acaba sendo um pouco mais caro. E acabam que as pessoas conseguem ter uma condição de vida bem melhor, tá ligado? Do que aqui. Até porque Sim. aqui a gente vê imposto em tudo, a gente vê que a gente não tem coisas criadas aqui no Brasil. A gente vê que não tem essa questão, tipo assim, vamos colocar um grande caso em questão ao o PS5 e o Xbox. Vem de lá de fora, tá ligado? A gente não tem um console pra gente chamar de nosso. Falar assim, ó, tô comprando daqui do Brasil porque é feito aqui no Brasil e eu vou comprar isso daqui porque é mais barato. Até o que é feito aqui no Brasil também é mais caro. Então a gente Não, não tem pra nossa, onde é correr. patético essa questão de imposto. Exatamente. Eu sou contra cotas, que você tinha perguntado, sou totalmente contra, porque é um sistema racista, é um sistema que não funciona, e eu acho que melhoraria se fosse por classe, por questão financeira. Mas, como eu sou, né, um liberal, eu sou contra isso, cara. Eu acho que tem que privatizar a educação. Então é complicado. Mas se fosse para citar hoje, que não dá para privatizar assim da noite pro dia, com certeza, pô, cara, é complicado porque o que que é a cota, né, cara? A cota é fazer uma pessoa que não conseguiu uma certa nota entrar empurrado. Tá errado, é contra a meritocracia, é contra o sistema, isso daí é contra o próprio sistema que diz ali que você tem que tirar uma certa nota. Então é um negócio horrendo, entendeu? Cara, é difícil falar sobre isso porque, como eu falei, sou contra cotas, contra a educação ser pública. Então aí eu já não tenho muito como falar sobre a engrenagem de dentro se eu discordo desde a base já, né? Ah, entendo. Beleza, beleza. Eu acho que por hoje é só isso mesmo. Assim que a gente puder também ter outra conversa, se essa conversa acabar gerando alguma coisa, gerando o pessoal querer saber mais também, em questão as outras partes, as duas partes, então a gente vai ter outras conversas também, vai ter muita chance de conversar. Eu só peço que, tipo assim, o pessoal que esteja assistindo o vídeo ou que esteja vendo isso, não venha ver o vídeo como se fosse algo querendo ouvir o que você quer ouvir, e não o que a gente tem para falar, entendeu? Você Sim. venha de mente aberta, mas para aprender sobre as pautas que a gente está colocando aqui. Que muita gente, tipo assim, você quer chegar para a pessoa para conversar, mas você quer que as palavras da pessoa saiam as suas palavras saiam da boca da pessoa, tá ligado? E a gente não tem que ser assim, a Exatamente, é o gente tem que pensar. populismo, né, cara? É o populismo barato, né? Que existe bastante isso. Mas, cara, é isso aí, tá ligado? É só, no mais, só essas perguntas mesmo? Só isso mesmo, só isso. Eu acho que deu pra gente saber bastante. Acho que deu para aprender bastante também, em questão a certas coisas. Sim, E acho que depois disso as pessoas vão começar também perceber e olhar com outros olhos em questão à coerência do que elas estão vivendo, em questão a tudo que está passando. Porque o nosso sim. país não é um país onde a gente deve virar e falar assim, e prejulgar as outras pessoas, censurar as outras pessoas.
Estilo bandidos, vagabundo tão agindo, a gente atirando e as cápsulas caindo. Como sempre é no assalto, não se esqueça, refém que não colabora leva tiro na cabeça. Estilo bandidos, vagabundo tão agindo, a gente atirando e as cápsulas caindo. Como sempre é no assalto, não se esqueça, refém que não colabora leva tiro na cabeça.